Olá! Empreendedores do Capital Humano está no ar, Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do ser humano. E hoje nós temos aqui um professor, pedagogo, que vai falar sobre a sua obra, seu livro, Pensar a Pedagogia do Futuro. Mas quem é esse professor? É o Marco Burlamark. Então, é um prazer receber aqui conosco e, naturalmente, agradecemos sempre, os voluntários que participam do programa, como também as empresas cidadãs. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não está inscrito, dar aquele like, porque com certeza vai nos ajudar bastante. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Olá, Marcos! Que prazer! Olá, Marcos, também, meu xará. Prazer, uma alegria, uma honra estar aqui. Receber um educador que com esse trabalho tão bonito, falando de educação, da pedagogia, de tudo que tem a educação como bom, Mas o que para começar o nosso proseando, o que te levou a se graduar na educação, a procurar a educação como formação profissional? Bom, de início eu não tinha muita visão de estudar pedagogia, Eu sou pedagogo, eu tinha a visão de fazer psicologia e acabou que a pedagogia foi uma segunda opção, nas circunstâncias da época, mas, bom, fazendo a pedagogia eu me apaixonei pelo curso. Se encontrou. Me encontrei. Me apaixonei pelas questões educacionais, pelas questões pedagógicas diversas, que se articulam com várias questões do âmbito das ciências humanas e sociais, também da psicologia, várias questões, meio ambiente, entre outras questões que a gente vê no curso. Assim, um curso verdadeiramente apaixonante. E depois da pedagogia, eu fui fazer o mestrado em educação também. Em qual local você fez a Na Universidade de Brasília. Ok, UNB, na Faculdade de Educação. Certo. E aí fiz o mestrado também na área de gestão e políticas educacionais, pesquisando, aprendendo bastante. E também na UNB tive a oportunidade de iniciar um doutorado. O meu tema era Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Não cheguei a concluir esse doutorado por questões, por circunstâncias, mas estudei várias questões importantes, Algumas delas eu até abordo no meu livro e, enfim, foi uma experiência também muito positiva essa lá dos anos do doutorado, Certo. Enfim, foi assim mais ou menos a minha trajetória de estudos acadêmicos, E o Marco é de Brasília? Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim pequenininho para cá, ainda menino, e, enfim, construí toda a minha vida, toda a minha trajetória. Sua árvore genealógica, seus pais, de onde são? Olha, eu sou de uma família, eu diria, latino-americana. Sou latino-americano. Como fala a música? Minha mãe boliviana, naturalizada brasileira. Eu tenho pai brasileiro. Sim. E essa fusão deu certo, Deu certo. A boliviana com o brasileiro. Sim. Um abraço aí pro pessoal da Bolívia, Um avô argentino, avó peruana. Pronto, é perfeito aí. Mosaico perfeito, bem latino-americano mesmo. Sou um rapaz latino-americano. Isso. Vamos pedir Dona Coruja. Dona Coruja, mostra para nós algumas imagens do trabalho do Marco, esse pedagogo. Olha a Dona Coruja chegando aí com essas imagens. É o seu livro, A Pedagogia do Futuro. Você lançou quando o livro? Foi esse ano ou foi ano passado? Vale uma observação, O título o título é Pensar a Pedagogia do Futuro. Sim. Tem um pequeno, aparece lá na capa Pedagogia do Futuro, mas tem um pequeno pensar junto ao P, bem pequenininho que não dá para ver muito bem. Certo. Mas a ideia é essa, de um livro que pensasse a pedagogia do futuro, são textos educativos e pedagógicos e que ajudassem assim a pensar essas questões educativo-pedagógicas, pensar a pedagogia do futuro. Experiências com a prática, Claro, a minha experiência de vida, eu tenho uma experiência
muito grande também lecionando em cursos de pedagogia. Logo que eu terminei o mestrado, eu lecionei já em mais de 5 faculdades diferentes, em cursos de pedagogia, pegando uma ampla experiência. Rica. As pessoas que eu já encontrei que tiveram a oportunidade de se graduar em pedagogia, todas falam que ficaram impressionadas com a dinâmica da matéria, né, do curso, perdão, né, a amplitude, como você colocou muito bem, né. Então, assim, pedagogia te conecta com o mundo, sim, como você colocou de forma tão brilhante, tão assertiva, né, sim, a questão de tornar-se um pedagogo nesses processos. Bom, nós vamos pedir agora, vai ter as perguntas, né, só que eu vou pedir para só liberar o comercial social. Dona Coruja, por favor, libera aí o comercial social e fiquem conosco, os internautas, porque o Marco vai responder perguntas bem relevantes sobre o trabalho dele na educação. Libera aí o nosso comercial social. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Gratidão, Eliane Colado, sempre nos ajudando, é uma atriz social, sempre que pode ela vem aqui no programa e nos auxilia com o comercial. Marco, vamos para as perguntas? Vamos. Bom, por que é importante pensar na pedagogia do futuro? Carlos Brandão, de Brasília. Gratidão, Carlos. Com você, Marcos. Bom, a pedagogia é um campo assim que perpassa muitas áreas, né? Por exemplo, a gente estuda filosofia da educação, a gente estuda sociologia, políticas educacionais, a gente estuda educação ambiental, questões ecológicas, a gente estuda gestão, administração, várias questões, vários aspectos articulados à pedagogia, né? Então, a pedagogia, também no sentido mais estrito, enquanto a arte ou ciência de educar as crianças, né, é uma área muito importante, porque educação é muito importante, educação é tudo, é muito importante no sentido de ser um instrumento de transformação da sociedade, de mudança para uma sociedade melhor, né? Então é um campo teórico, um campo de pesquisa muito importante. Pesquisar essas questões, pesquisar a pedagogia é muito importante, pensar a pedagogia é muito importante, realmente para o futuro da educação, para o futuro das crianças, para o futuro da educação como um todo. Perfeito. Você acha que existe uma falta de capacitação dos professores no que tange às habilidades socioemocionais? Fabiana Barbosa. Gratidão, Fabiana Barbosa, de Brasília. Essa questão das habilidades socioemocionais era uma questão que até pouco tempo, numa pedagogia mais tradicional, até pouco tempo não, já há algum tempo, não muito tempo, mas era uma questão que era deixada um pouco de lado, né, essa preocupação com as habilidades socioemocionais. Com o avanço da pesquisa no campo da psicologia, no campo da educação, as pesquisas sobre inteligência emocional, sobre emoções, sobre a relação entre educação e essas questões psicológicas também, a gente pode dizer que deu-se maior importância, passou-se a dar maior importância para as habilidades socioemocionais no processo pedagógico, nas escolas, na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? E é uma questão muito importante. Hoje a gente pode falar que no âmbito, quando a gente pensa em relações humanas, né, a gente ter essas habilidades emocionais, esse conhecimento
de inteligência emocional, né? O autoconhecimento, que está muito relacionado com isso tudo, a gente ter uma visão mesmo de relações humanas, saber lidar com as relações humanas de uma forma melhor, né? Ter esse autoconhecimento emocional, essa empatia que é muito importante para as relações humanas, né? Tudo isso que perpassa essas habilidades socioemocionais é muito importante, né? E eu acho que há uma carência, sim, né, ainda de formação, né, dos nossos professores nessa área. É preciso que haja um desenvolvimento. Eu falo num texto sobre essas questões no meu livro, falo em vários momentos, eu falo dessas questões, a importância das habilidades socioemocionais na formação dos nossos estudantes, mas essa é uma questão que ainda pode avançar, pode estar mais presente, eu diria, na formação dos nossos professores, né, e, consequentemente, também na formação dos nossos educandos, e como eu falei, muito importante mesmo, do ponto de vista das relações humanas, em todos os contextos, né, no contexto profissional, no contexto familiar e em outros contextos também. Maravilha. Vamos lá à próxima pergunta. Como a falta dos recursos pedagógicos impacta na educação no Brasil? Isso interfere na qualidade do ensino? E quais recursos fazem falta? Bernadette Borges, lá de Cruz Alta, sul do Brasil. Isso é claro, né? Os recursos pedagógicos, os recursos estruturais das escolas são fundamentais para uma prática pedagógica de qualidade, né? Quando a gente pensa assim, que algumas regiões a gente tem lousas bem ruins, a gente tem materiais ruins, ou banheiros precários, desde essa estrutura básica, né? Banheiros precários, mas essas questões básicas, até falta de armários nas salas de aula para organizar, para o professor poder organizar o processo pedagógico, entre outras questões mais recentes relacionadas à tecnologia, né, como falta de internet, como falta de computadores, né, de uma sala de informática, computadores para o trabalho do professor. Tudo isso, é claro, né, impacta e dificulta a organização do trabalho pedagógico. Perfeito. Né? Próxima, fale um pouco sobre os textos educativos da primeira parte do seu livro, Disse Pereira, também lá de Cruz Alta. Valeu, Disse, sul do Brasil. Bom, os textos educativos, né? A primeira parte do meu livro traz alguns textos educativos com curtas narrativas, metáforas, algumas curtas histórias, né? São textos leves, textos interessantes. Eu vou comentar 3 rapidamente, né? Um dos textos se chama Estar Aberto a Aprender, que eu falo que justamente estar aberto a aprender é uma das habilidades mais importantes para a vida, uma das habilidades aí da inteligência educativo-pedagógica, né? Porque se a gente se fecha para o aprendizado, se a gente se fecha no nosso ego, né, no nosso egocentrismo, se a gente se fecha para aprender com a vida, com as relações humanas, com os diversos contextos, as diversas questões, a gente se limita, né? A gente se fecha e isso dificulta o nosso desenvolvimento, o nosso autoaprimoramento, né? Então eu defendo isso, que o estar aberto a aprender é uma das habilidades mais importantes para a vida, né? Um outro texto se chama Atitudes Irradiam, ou Jogue um Seixo na Água, né? Que eu falo assim, né, que quando a gente joga uma pequena pedrinha, um seixo na água, né, ela irradia, né, formam-se círculos concêntricos, né? E assim também são as nossas atitudes positivas, as nossas atitudes conscientes, né? Se a gente tem atitudes positivas, conscientes na nossa vida, elas também irradiam positivamente ao nosso redor, né, no contexto ao nosso redor. Então eu cito, por exemplo, um exemplo simples, né, do momento em que eu passei a começar a lavar a louça em casa, né, com a família, né? E isso foi uma coisa assim que ajudou a família, irradiou positivamente um ato meu, né, de ajudar ali, uma ação
positiva e que irradiou positivamente para minha família, né? Logo, minha família ficou mais feliz, poderia conversar mais, né? Isso contribuiu com a harmonia familiar, né? Então, esse é um exemplo de uma pequena atitude, mas todas as atitudes conscientes e positivas, né? Elas podem irradiar positivamente para a sociedade, né? Enfim. E, por fim, né? Só comentar o terceiro texto, tem um texto que se chama Uma História Zen, que eu comento, né, uma velha história japonesa trazida pelo Daniel Goleman, né, no livro dele Inteligência Emocional. Isso. E aí, nesse texto, eu falo um pouco sobre inteligência emocional, mas falo principalmente sobre a relação entre a educação e a inteligência emocional, né? Eu tenho pesquisado bastante essa área, refletido bastante sobre esse assunto, e a gente hoje sabe que a educação ela tem uma íntima relação com a inteligência emocional. E aí educação em 3 sentidos pelo menos, né? Educação enquanto autoformação, né? A nossa formação, o nosso processo de autoconhecimento, de autoformação. Educação também enquanto compreensão das relações humanas, entendimento das relações humanas. E educação também na forma como a gente se expressa, na forma como a gente fala, na forma como a gente se relaciona com o outro, né? Então eu entendo que educação nesses 3 sentidos é importante, se relaciona com a inteligência emocional e que a educação ela gera harmonia e paz, né? Maravilha, maravilha. Próxima pergunta. O que você pensa sobre educação infantil atualmente? Professora Joana Leite, lá do distrito Alto Bonito, Riachão, Maranhão. Um grande abraço para os maranhenses. Bom, a educação infantil ela é muito importante, né, e requer assim, um cuidado. Eu acho que trabalhar com crianças pequenas, né, da faixa etária da educação infantil, requer assim, primeiro um dom, uma vocação, requer muito amor, requer um cuidado especial, uma sensibilidade, porque é uma faixa etária que justamente requer cuidado, requer atenção, sensibilidade, mas requer também, né, conhecimento de técnicas, conhecimento de estratégias, conhecimento de conteúdo para trabalhar com essas crianças também. Requer também um cuidado no planejamento, na organização do processo pedagógico. Então, assim, é uma faixa etária, né, muito, muito especial e que requer todas essas qualidades e essas competências, né? As pessoas falam que a cultura nipônica, o Japão dá uma ênfase muito grande aos professores que trabalham com educação infantil, porque é o início, né? Então precisa realmente de profissionais bem qualificados, né, para essas pequenas sementes que estão chegando na escola. Sim. Vamos lá, próxima. O seu livro tem um texto chamado Pedagogia de Jesus. O que aborda esse texto? Eudes Leite, também lá de Alto Bonito, distrito do município de Riachão. Obrigado, Eudes. Um abraço. Tem um texto chamado Pedagogia de Jesus, um texto que eu acho que ficou muito bonito, muito influenciado pela minha formação cristã também, minha formação ecumênico-cristã. E assim, eu entendo o seguinte, eu falo um pouco como seria uma pedagogia de Jesus, né? Eu entendo Jesus, né, no Evangelho, ele ensinava por meio de parábolas, por meio de pequenas histórias. Então essas pequenas histórias e parábolas, elas estariam naturalmente na pedagogia de Jesus. Né? O cerne da pedagogia de Jesus, naturalmente, seria ensinar valores, né, por meio dessas histórias, ensinar justamente os valores cristãos, né? E por que eu falo da importância, digamos assim, de uma pedagogia de Jesus, né? Eu trabalho esse texto. Porque eu entendo que os valores cristãos, eles são muito importantes para a sociedade. Valores como o amor ao próximo, como a solidariedade, a fraternidade, né? Valores atemporais, na realidade. Atemporais e que estão presentes, digamos assim, nessa pedagogia de Jesus, né, e que são muito importantes para a sociedade. Eu acho, na minha visão, que a sociedade ela seria muito pior se não fosse esses valores cristãos aí que estão semeados pela sociedade, né? E assim, mas um outro aspecto, né, eu acho que a pedagogia de Jesus ela também falaria muito sobre a natureza, ela estaria muito relacionada ao meio ambiente natural, porque Jesus, quando ensinava, ele falava, por exemplo,
dos lírios do campo, né? Ele falava dos referências, né? Dos pássaros no céu. Ele ensinava, né, muito próximo e falava muito da natureza, né? Então a natureza também estaria presente na pedagogia de Jesus, né? Mas o cerne seria realmente ensinar bons valores, né, para a sociedade, para as crianças, né, por meio dessa pedagogia de Jesus. Né? Maravilha! Bom, vamos lá. Na segunda parte do livro, você traz a noção de uma multipedagogia. Do que trata esse conceito? Ravi Interaminense. Obrigado, Ravi de Brasília. Gratidão pela participação. Bom, a multipedagogia é o seguinte, porque a gente no campo da pedagogia, a gente estuda as tendências pedagógicas. Só que às vezes os estudantes de pedagogia eles podem incorrer no que eu acho que seria um erro, de escolher apenas uma tendência pedagógica e dizer, olha, essa tendência pedagógica é a melhor e eu vou seguir ela. E eu acho que o caminho não é esse. O caminho é a gente aprender com as diversas tendências pedagógicas, aprender o melhor, procurar extrair o melhor de cada tendência pedagógica. E isso é a ideia de uma multipedagogia, né? Então, por exemplo, até a pedagogia tradicional, que é muito criticada, ela ensina o valor da disciplina, ela ensina o valor da aula expositiva, que também tem o seu lugar, ela ensina algumas coisas para a gente, né? Por exemplo, a pedagogia tecnicista ensina a importância do planejamento, da organização do processo pedagógico, né? Ensina isso. A pedagogia libertadora, que vem de Paulo Freire, ela ensina a importância, por exemplo, das perguntas, do questionamento, das reflexões na sala de aula, no processo pedagógico. Isso é muito importante, né? Para o desenvolvimento também mental, intelectual da criança, dos jovens também, né? A pedagogia libertária que ensina, na minha visão, né, pelo que eu tenho estudado, essa noção mesmo de liberdade, a importância da liberdade para o processo pedagógico, ou seja, valorizar um pouco na sala de aula, no processo pedagógico, os interesses da criança, ouvir a criança, dar espaço para dinâmicas diferentes, trabalhar com o tempo de uma forma um pouco diferente, um pouco mais criativa. Tudo isso ensina a pedagogia libertária. Então, cada tendência pedagógica ensina algo, né? E a ideia de multipedagogia é a gente procurar aprender, né? Extrair o melhor de cada uma dessas tendências e aprender na nossa formação. Perfeito. Vamos lá. Qual a importância da educação ecológica para as próximas gerações? Amália Oliveira de Brasília. Gratidão, Amália. Educação ecológica é um campo muito importante. Tem um texto no meu livro que se chama Alfabetização Ecológica para o Futuro, que eu retomo as ideias do Fritjof Capra. Né? Ele tem um livro chamado Alfabetização Ecológica. E eu entendo, né, que se a gente pensa num futuro sustentável, um futuro que respeite ao mesmo tempo a questão social, mas em equilíbrio com a questão econômica e também em harmonia com o meio ambiente, né, com a dimensão do meio ambiente, eu acho que a gente alfabetizar ecologicamente as nossas crianças é uma coisa importante, né? Então, por exemplo, o Capra ele fala no livro sobre a questão da interdependência como um princípio ecológico, né? Que todos os elementos num ecossistema eles são interdependentes, né? Então daí decorre que a gente precisa se relacionar de uma forma cooperativa, né? Trazendo isso para o âmbito da sociedade, né? De uma forma cooperativa positiva, né? Ele fala sobre a questão de redes, que tudo nos ecossistemas está interconectado em redes, que a gente pode trazer também para pensar um pouco as relações na nossa sociedade e trabalhar isso de uma forma positiva também. Ele fala sobre a questão dos ciclos, que a matéria nos ecossistemas ela constantemente se recicla e a gente pode aprender isso também para melhorar os nossos processos sociais, os nossos processos industriais também, né? Então, a alfabetização ecológica ensina esses princípios, entre outros, e seria muito importante para um futuro sustentável. Existem também, né, outras áreas como de pesquisa que podem avançar, como a pedagogia da sustentabilidade, a área da educação para o desenvolvimento sustentável,
a área da ecopedagogia, que são áreas que me interessam, que eu procuro pensar e estudar, e que são todas áreas, eu acho, importantes para a gente pensar, né, num futuro sustentável para as nossas gerações. Ok. A geração de hoje está mais do que nunca conectada. Qual sua visão sobre as tecnologias e o futuro da educação? Tereza Cristina. Obrigado, Tereza. De Brasília também. Essa questão da tecnologia da educação, né, é uma questão muito interessante. A tecnologia, ela é uma realidade, né? A tecnologia está aí, ela veio para ficar e veio para transformar a nossa sociedade. No campo da educação não é diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, em aplicativos, né? Imagine um aplicativo de ciências, onde o aluno vai entrar e vai ter acesso a imagens 3D, onde vai interagir com perguntas, responder perguntas, vai ver uma animação no campo da ciência. As possibilidades são inúmeras, né? Além das possibilidades da internet também, que a internet traz em nível de informação, além das possibilidades que há, né, hoje se fala de inteligência artificial, está se falando de metaverso, entre outras questões. Tudo isso vai vir e vai mudar a educação e os processos pedagógicos, né? Agora, o que eu acho? Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa em nível de internet, existem questões aí, né? A internet, ela não pode ser uma terra sem lei, né? Existe muito lixo virtual, né? Existe muitas questões, fake news, entre outros problemas, né? Então, isso tudo tem que ser, eu acho que, regulado, também fiscalizado. Os pais, eles precisam acompanhar o que seus filhos estão fazendo e estão vendo na internet, porque tem riscos aí, tem perigos, né? Então é importante esse acompanhamento. Então, assim, a tecnologia, ela traz várias questões, como a questão também da necessidade de uma maior inclusão digital, né? Mas principalmente eu penso o seguinte, né, que no campo da tecnologia da educação, quando a gente vai implantar um modelo tecnológico numa escola, né, isso é uma coisa muito complexa. Não é simplesmente o professor pensar, o diretor pensar, eu vou implantar, colocar tablet na mão de todos os alunos e pronto. Não, isso tem que ser pensado com muito cuidado, porque tem várias variáveis ou dimensões que estão aí presentes. A questão cognitiva, a dimensão emocional, a dimensão comunicativa, interacional, né? A questão didático-pedagógica, essa dimensão didático-pedagógica, tem várias dimensões que estão presentes. Então, é uma coisa complexa, né? A gente implantar um modelo tecnológico. E eu acho assim, bom, eu acredito que a tecnologia, ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio e ela tem que se harmonizar positivamente com o ser humano, né? Então a tecnologia, ela sempre tem que ser humanizada, né? A tecnologia, ela tem que ser humanizada, servir e se harmonizar positivamente com o ser humano, né? Essa é a minha preocupação, da pedagogia não se tornar totalmente digital, né? A educação se tornar totalmente digitalizada sem pensar no ser humano, né? Nessa harmonia com o ser humano. Perfeito. Né? Vamos lá, próxima. Como podemos desenvolver uma cultura de paz nas escolas? Meire Falcão, também de Brasília, no meio de tanta violência escolar, né? Tem essa questão, Marcos, da violência que está aí acometendo as escolas, né? Uma questão, e eu acho que essa é uma questão de ter segurança, de ter policiamento ali ao redor das escolas, né? Essa é uma questão que passa naturalmente por isso. Agora, tem uma questão, quando a gente fala de cultura de paz, que é uma questão interna das escolas. O que eu vejo com a minha experiência no campo pedagógico, educacional, em escolas também? Que muitas vezes tem tanto estresse emocional dentro das escolas, professor puxando o tapete do outro, são brigas internas, são joguinhos de inveja, coisas negativas. Egos inflados. Muitos egos inflados, tanta coisa, um clima institucional ruim. Então, quando eu falo de cultura de paz no meu livro, eu falo sobre essas questões. E eu acho que para superar, né, esse clima negativo, a gente precisa o quê? Primeiro, de ter um ambiente que seja um ambiente aprendente. Na minha visão, a escola, ela é uma organização de aprendizagem por excelência, ou se não ela deveria ser,
né? Porque ela é uma organização educacional de aprendizagem. Então, a escola ela precisa estar aberta para aprender. Enquanto organização, ela precisa ser uma organização de aprendizagem, estar aberta para aprender, para se desenvolver e para evoluir, né? Além disso, eu acho que a gente precisa ter um ambiente que seja um ambiente construtivo, um ambiente de crescimento pessoal, onde a gente vai ter uma orientação por parte da gestão, da equipe, né, diretora, para que seja um ambiente positivo, um ambiente de crescimento construtivo, de autoconhecimento pessoal e organizacional. Isso vai ajudar na evolução. E eu acho que a gente precisa ter também um ambiente que seja de celebração da união, sabe? Que a escola ela possa celebrar por meio da música, que possa ser uma escola feliz, uma escola unida, interagindo, né, com a comunidade, com auxílio da arte, interagindo, sim, com a comunidade de uma forma positiva, né? Que possa ser uma escola unida, uma escola feliz. Eu acho que isso é possível desenvolver, isso é possível construir. Perfeito. Né? Bom, qual o desafio de uma educação à distância? É possível fazer e aprender com uma faculdade à distância? Teria o mesmo nível de conhecimento de um presencial? Ana Paula, de Brasília. Gratidão, Ana Paula. As controvérsias do ensino à distância. Essa é uma questão que está colocada já tem um certo tempo, né? Já tem bastante tempo, mas a educação à distância ela veio para ficar, sim, porque a tecnologia ela veio para ficar e ela veio para mudar os processos educacionais, os processos pedagógicos, eu acho que de uma forma positiva. Na minha visão, é uma forma positiva, porque a educação à distância ela pode chegar a espaços e a contextos, né, onde a educação presencial talvez não possa chegar. Exatamente. Né? E ela facilita as relações comunicativo-pedagógicas, né? Ela traz um outro sentido para essas relações comunicativo-pedagógicas. Né? Agora, eu acho que pode ter educação à distância de qualidade? Acho que sim. Tem instituições que fazem educação à distância com qualidade. Né? Agora, o que é necessário? Ter um acompanhamento, ter um planejamento, ter a tecnologia, uma tecnologia de qualidade, tudo isso é importante. É importante também, né, pelo que eu conheço, nos cursos à distância de graduação, as provas elas são presenciais. Então, essa parte presencial eu acho que é indispensável. Sim. É necessário que o aluno vá fazer as provas de forma presencial para ele comprovar que é ele mesmo ali naquele processo. Sim, né? Sim. Além disso, tem que ter um acompanhamento, o processo todo, né, do curso tem que ter um acompanhamento por parte dos orientadores educacionais ou pedagógicos, né? Tem tudo isso. O aluno, como ele é mais livre e ele faz uma autogestão do seu tempo, né? É preciso que haja um acompanhamento, é preciso que haja realmente um acompanhamento e uma orientação, né, ao longo de todo o processo. Perfeito. A estratégia de Paulo Freire de educar por meio da vida prática é válida? Por que tem sido tão atacado se é aplicada com sucesso pelo mundo? Carlos Ferreira, gratidão, Carlos, de Brasília. O Paulo Freire tem sido bastante questionado, bastante atacado, mas digamos assim, talvez um dos maiores educadores. O guru da educação? Ou se não, ou dos gurus. Ou se não o maior educador, sim, né, sim, que nós tivemos, que escreveu várias obras importantes. Né, estudado no mundo inteiro. É estudado no mundo inteiro. Então, ele é uma referência educacional, uma referência pedagógica, né, muito importante. E a questão não é a gente criticar cegamente o Paulo Freire, pelo contrário, a questão é a gente procurar, quem tem interesse, procurar entender quais são as ideias dele, para poder fazer uma reflexão, uma pesquisa, um estudo sobre essas ideias e aprender. E aí, se for fazer alguma crítica que seja uma crítica inteligente, sim, não uma crítica cega. Né? Então, quando se fala, por exemplo, dessa prática, da importância da prática para o Paulo Freire, era importante sim. Paulo Freire ele queria educar, né, que o processo pedagógico estivesse próximo da realidade do aluno, né, da vida prática, da vida real desse aluno. Né? Então, por exemplo, no processo de alfabetização de jovens e adultos, ele usava temas geradores que eram extraídos da realidade do aluno, né? Daquele contexto
comunitário, onde aquele aluno estava inserido, contexto familiar, ele tirava as palavras para a alfabetização daquele contexto, né, daquela realidade. Então, é muito interessante, porque quando a educação, o processo educativo, ele está vinculado à realidade, né, à vida prática, ele se torna mais próximo daquele aluno, daquele estudante, sim, e mais próximo, né, daquele estudante, da realidade mesmo daquele estudante, e dessa forma ele se torna mais significativo, né? Então, Paulo Freire tem essa contribuição, entre muitas outras, né, para a prática educacional pedagógica. Como trilhar uma educação sustentável sem pensar a educação decolonial e antirracista, e ainda abordar a pauta da ecologia humana e da bioculturalidade? Eita, Marcos. Isis Chaves de Brasília. Gratidão, Isis. A Isis fez essa pergunta para pegar o entrevistado, né? Decolonialidade, né? Várias bioculturalidade, várias questões aí. Essa foi para pegar o entrevistado. Mas eu não sou um especialista, não abordo diretamente essas questões no meu livro, mas é claro que tem vários pesquisadores aí pesquisando essa questão do colonialismo, da influência, né, da colonização, do colonialismo até hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa educação. E com certeza tem questões aí que estão presentes e que têm que ser pensadas, né? Assim como a questão da ecologia humana, né, que ela traz, que é uma questão importante. A questão do antirracismo também é uma questão fundamental se a gente quer partir, né, para uma sociedade que seja mais evoluída, uma sociedade mesmo humanizada, né, como diria, lembrei até do Edgar Morin, né, ele falava de uma sociedade humanizada, né, humanizar o humano, ele utilizava esse termo, né. Mas tem várias questões, né? A questão da ancestralidade colonialista, a questão do racismo que tem que ser combatida, e a gente precisa de políticas públicas também que ajudem, né, a combater essas questões. A ecologia humana é uma questão fundamental, a bioculturalidade, né, como ela coloca, né, eu entendo a influência da biologia, as questões culturais também na nossa sociedade. Na verdade, são várias questões aí, né, vários aspectos que ela traz e que são importantes quando a gente realmente quer pensar a pedagogia do futuro ou pensar a educação do futuro. Já colaborando, né, com a sua obra, né? Interagindo, né? Para a gente e outros interessados poderem pesquisar e se aprofundar nessas questões. Bom, vamos à última pergunta. Na parte final do livro, que é o seu livro, você fala de desafios para um Brasil melhor. Comente um pouco. Séries Borges, de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul. Gratidão, Séries. Eu falo de alguns desafios para um Brasil melhor. Falo de algumas questões. Eu falo a importância da gente cuidar principalmente dos mais pobres, dos mais necessitados, né, na nossa sociedade. A importância de que essas pessoas que não têm uma moradia possam ter uma terrinha para começar a construir as suas casas, que elas possam ter acesso à luz elétrica, a saneamento básico, que é um problema muito sério da nossa sociedade, né? Eu tento falar de algumas coisas que eu entendo como prioridades para o nosso país, para a nossa sociedade. Falo da questão da educação chegar em todos os espaços, né? Eu acredito fundamentalmente na importância de uma educação. A tecnologia ela pode ajudar nesse sentido também, chegar em espaços ainda não está, né? A gente precisa que a internet chegue em todos os rincões do Brasil também, para a informação, para a educação poder chegar também. Tem várias questões, né, que eu trago, mas sobretudo, né, eu entendo que é fundamental a gente combater, né, a pobreza e a miséria que ainda há no nosso país. Né, porque eu entendo o seguinte, né, infelizmente a pobreza, a miséria está associada a outras questões, por exemplo, como violência, como a insegurança social, está associada a essas questões. E a gente, né, por uma questão, em primeiro lugar, de humanitarismo, né, de humanidade mesmo, a gente precisa combater a pobreza, combater a miséria, mas isso também
né? Quando a gente chegar a combater essa miséria, essa pobreza, a gente vai chegar, quando melhorar nesse sentido, a gente vai chegar a uma sociedade mais evoluída. Porque o que a gente quer, né? A gente quer uma sociedade mais segura, a gente quer uma sociedade mais pacífica, com tecnologias benéficas, né? Ajudando nas relações, ajudando a sociedade nos processos diversos. A gente quer uma sociedade evoluída, pacífica, segura, né? Com tecnologias benéficas, com mais fraternidade, com mais solidariedade. É isso o que a gente deseja para a nossa sociedade, né? Então, a gente tem essas prioridades que deveriam ser prioridades dos governos, né? E prioridades de todos nós. Perfeito. Vamos pedir agora a Dona Coruja para liberar aquela pergunta que é o olho do furacão. Ô, Dona Coruja, libera aí para nós aí a pergunta para o Marco. Olha lá a movimentação da Dona Coruja. Bom, Marco, se tivesse que recomeçar hoje, o Brasil ainda, os profissionais não são valorizados na área da educação de uma forma geral, salvo exceções. Você iniciaria de novo na formação pedagógica de professor ou mudaria? Se tivesse que começar hoje. Se eu tivesse que começar... Baseado nessa realidade que nós temos no Brasil. Bom, realmente assim, a realidade da carreira de professor, sobretudo professor do ensino básico, professor do ensino superior também, mas eu acho que ainda é pior no ensino básico, né? É uma realidade muito difícil, né? O professor ganha mal, é uma carreira sofrida, é muito trabalho, né? A violência em si, né? Não é fácil, tem várias questões, não é fácil ser professor, né, no nosso país, não. Agora, eu seguiria sim, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu seguiria sim o meu caminho como pedagogo, como mestre em educação, nessa área de educação, porque eu me apaixonei pela área. Você se apaixonou também pelo Paulo Freire? Não só pelo Paulo Freire, mas por diversos né? Peguei o Paulo Freire teóricos como referência, como expoente desse time de ouro de educadores. Sim, mas não tem como, se você estudar teoria, mexe com a gente, né? Se apaixona mais ainda pelo papel do educador, como auxiliar da transformação do país, né? Para auxiliar diversos teóricos apaixonantes, desde Piaget, Gadotti, Saviani, Edgar Morin, tem tanta gente linda que pesquisou, inúmeros educadores aí que pesquisaram coisas lindas e que fizeram eu me apaixonar realmente pela área de pedagogia e pela área de educação, né? Então eu seguiria assim nesse campo. Eu escrevi um livro, né? Meu livro Pensar. Como é que faz para comprar o seu livro? Fala para os internautas. Meu livro chama Pensar a Pedagogia do Futuro, Textos Educativos Pedagógicos. Ele está disponível no site da editora Proconsciência, que é www.proconsciencia.com.br. Então tá lá, para quem quiser conhecer, o livro está muito bonito, muito interessante, trazendo algumas dessas questões e outras questões atuais, importantes, relacionadas à educação e à pedagogia. Está um livro muito bonito, muito especial, e eu convido a todos a conhecerem. A Dona Coruja falou que vai estar na descrição também do canal de como comprar o seu livro. Vai ficar mais fácil o entendimento. Eu fico muito grato. Marco, olha só, nós temos um carinho muito grande por todas essas pessoas que estão fazendo mudar o Brasil. E aqui é um mimo do programa Prosseando com Marcos Terra, né? Gostaríamos de dar mais ainda, né? A nossa contribuição. Obrigado, querido. Se puderes abrir a caixa para ver o que tem na caixa de Pandora. Vamos ver sim. Olha, nossa, que maravilha, olha, que aí a educação em ênfase aí, né? Do programa, né? Proseando com Marcos Terra, que coisa linda. Se não me engano, a educação é o primeiro aqui, ó, embaixo, a educação aqui dos tópicos, né? A educação está em ênfase aí, né? Porque a educação é a base da sociedade. Que legal, olha. Muita gratidão. Viu? Muito bonito, eu agradeço, vou usar sim, vou guardar com muito carinho. Muito obrigado, uma honra realmente ser entrevistado por você, fiquei muito feliz. E tomara que passe coisas positivas para as pessoas. Né? Com certeza os neófitos que querem estudar licenciatura com o teu depoimento, apaixonado pela educação, com certeza essa turma que quer iniciar na educação não vai pensar duas vezes, né? Porque precisamos de parâmetro, de incentivo. Quando encontramos educadores realizados socialmente, incentiva outros. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Amo a educação também. Né? Então,
Vamos brindar, né? Vamos brindar aqui Vamos com o nosso... O trim, olhando para a câmera, e vamos que vamos. Gratidão, Marco, e sucesso com o seu livro. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado. Oh, yeah. Vamos que vamos!